Já imaginou como seria se o Orochimaru tivesse sido o vilão final de Naruto? Pensa nisso. Em vez de Kaguya, Madara ou até Pain, o último inimigo do mundo ninja seria aquele mesmo homem que surgiu lá no início, o lendário Sannin, o monstro que buscava a imortalidade. Desde o começo, Orochimaru sempre foi diferente dos outros vilões. Ele não queria paz, não queria vingança, ele queria conhecimento absoluto, mesmo que para isso tivesse que quebrar todas as leis da natureza. E se o plano dele tivesse dado certo? Se ele tivesse tomado o corpo do Sasuke, derrotado o Itachi e se infiltrado nas sombras até o momento certo de atacar, o mundo ninja teria enfrentado algo muito pior do que a guerra. Um inimigo que não morre, que renasce infinitamente e que conhece cada segredo de cada clã. Hoje vamos entrar num universo alternativo em que Orochimaru vence. E o seu sonho de dominar todos os jutsus o transforma no verdadeiro deus do mundo ninja. Um final sombrio, cruel e totalmente imprevisível. Mas antes de mais nada, já se inscreva no canal e deixe seu like. Para imaginarmos como seria se Orochimaru fosse o vilão final de Naruto, precisamos entender o que o tornava tão perigoso e diferente dos demais. Enquanto Madara e Kaguya representavam ameaças divinas, Orochimaru representava algo muito mais humano, a curiosidade sem limites, a busca cega pelo poder e a negação da própria morte. Ele não queria destruir o mundo, ele queria controlar o ciclo da vida. Agora, imagine que durante a saga de Naruto Shippuden, o plano dele tivesse dado certo. Em vez de ser derrotado por Sasuke, ele teria conseguido tomar seu corpo. Com o Sharingan e o corpo jovem, Orochimaru alcançaria o auge da sua evolução. Ele poderia estudar até o DNA do próprio Madara, experimentaria com o chakra das bijus e poderia até absorver o poder do Hashirama. Afinal, ele já tinha as células do primeiro Hokage armazenadas em seus laboratórios. O resultado disso, um corpo híbrido com regeneração infinita, domínio absoluto dos jutsus e um nível de inteligência que superaria qualquer ser vivo. Akatsuki cairia antes mesmo de perceber o que estava acontecendo. Orochimaru poderia se infiltrar nas sombras, estudando cada membro, descobrindo seus pontos fracos e eliminando um a um. Pain seria derrotado não com força, mas com manipulação. Orochimaru usaria seus experimentos para criar uma versão aprimorada do Rinnegan, capaz de absorver chakra e reconstruir corpos instantaneamente. Nesse cenário, a Guerra Ninja nunca começaria da forma que conhecemos. Orochimaru agiria de forma silenciosa, paciente, esperando até o momento em que todos os grandes ninjas do mundo estivessem distraídos em suas próprias lutas. Enquanto as nações brigassem entre si, ele se tornaria o verdadeiro deus das sombras, usando Edo Tensei para criar um exército de guerreiros imortais, incluindo antigos Kages e figuras lendárias. A Vila da Folha cairia por primeiro. Naruto, ainda sem dominar completamente o chakra da Kurama, veria seus mestres, Kakashi, Tsunade e talvez até Jiraiya, sendo trazidos de volta como marionetes pela ciência do Orochimaru. E o mais cruel de tudo, o próprio Jiraiya, morto por Pain, seria reanimado por ele para lutar contra seu aluno. Nesse ponto da história, o Naruto perceberia algo assustador. Enquanto todos os outros vilões lutavam por ideais, Orochimaru lutava por eternidade. Ele não poderia ser derrotado, não poderia ser selado e não poderia ser convencido. Ele era o reflexo mais puro do que o mundo ninja se tornaria se o poder superasse a humanidade. Então o sonho de paz de Naruto começaria a ruir, porque o inimigo agora era alguém que não tinha nada a perder e tudo a aprender. Com Orochimaru no controle do corpo do Sasuke e dominando todos os jutsus secretos proibidos, o mundo ninja entraria em uma era sombria, um verdadeiro pesadelo científico e espiritual. A morte deixaria de ter significado. Clãs inteiros seriam transformados em experimentos vivos, e cada vilarejo cairia um por um diante de uma força impossível de conter. Orochimaru não precisaria destruir nada, ele assimilava. Absorvia conhecimento, DNA, chakra e até personalidades. Com o corpo do Sasuke, o Sharingan o tornaria imbatível em combate. Com as células de Hashirama, ele teria regeneração ilimitada. E com os estudos sobre as bijus, criaria versões sintéticas das bestas controladas por selos experimentais. Imagina o horror de ver 9 bijus clonados, todos sob um comando de um único homem. Nesse ponto da história, Naruto seria o último grande obstáculo. Ele já teria dominado o modo sábio dos 6 caminhos, carregando em si o poder das bestas de caudas e o espírito da paz deixado por Hagoromo. Mas diferente de Madara ou Kaguya, Orochimaru não viria com poder bruto, ele viria com estratégia e manipulação. Antes de atacar, ele colocaria o mundo contra Naruto, usaria sua ciência para replicar o chakra da Kurama e criar falsas bestas, lançando-as contra outras nações, fazendo parecer que foi o próprio Naruto o responsável, o herói sendo visto como vilão. Konoha cairia em ruínas, não por destruição, mas por desconfiança. E enquanto todos discutissem o que fazer com Naruto, Orochimaru se infiltraria em todos os sistemas, político, militar e espiritual. Ele seria o verdadeiro Hokage das sombras, o cérebro invisível controlando tudo. Mas há um detalhe que tornaria essa história ainda mais trágica. Orochimaru não se contentaria em vencer Naruto, ele queria estudá-lo. Veria no garoto o maior experimento de todos, o humano que nasceu do ódio, mas se tornou símbolo de amor, e de alguma forma tentaria entender e replicar isso.
criaria clones do Naruto, versões imperfeitas que lutariam contra a original. Alguns seriam corrompidos, outros obedientes, mas todos com o mesmo rosto e a mesma voz. Imagina a cena, Naruto cercado por cópias de si mesmo, todas dizendo: "Eu sou o verdadeiro Naruto Uzumaki", enquanto Orochimaru observa sorrindo, como se estivesse assistindo ao resultado de uma pesquisa científica. Isso é o que tornaria esse vilão tão perigoso. Ele não quer destruir o herói, ele quer compreendê-lo, desmontá-lo e recriá-lo. E nesse universo o ponto de virada seria brutal. Naruto perceberia que não pode vencer o Orochimaru com força, e nem com discurso, porque o Orochimaru é o único inimigo que não acredita em redenção. Ele não é motivado por trauma, vingança ou ideologia. Ele é o puro desejo de evolução e não vê mal nenhum nisso. A única forma de derrotá-lo seria aceitar que o Orochimaru nunca aceitou: a própria finitude. Naruto precisaria fazer o que nenhum herói fez: sacrificar sua alma para destruir o ciclo de imortalidade criado por ele. E o mais poético é que no fim, a vitória de Naruto seria o oposto da vitória do Orochimaru. Enquanto um busca para viver para sempre, o outro escolheria morrer para salvar os outros. O vilão final não seria o mais forte, seria o mais inevitável. Porque no fundo, Orochimaru sempre foi o único que nunca precisou de poder divino para ser um deus, só precisava de tempo. A guerra final entre Naruto e Orochimaru não seria uma simples luta de chakras, seria o choque entre humanidade e ambição infinita. De um lado, o garoto que acreditava no valor dos laços e da empatia. Do outro, o homem que transformou o corpo humano em um laboratório e o tempo em uma ferramenta. O cenário seria desolador. Um campo de batalha silencioso, coberto por estátuas vivas de antigos Hokages e ninjas lendários, todos recriados e controlados por Orochimaru. Cada rosto ali teria uma história. A cada história, uma lembrança do que o mundo perdeu por causa dele. Naruto, exausto e ferido, veria seus antigos mestres, Jiraiya e Kakashi, sendo trazidos de volta como marionetes. Mas o mais cruel de tudo seria quando o próprio Orochimaru revelasse o ápice da sua pesquisa. Uma fusão entre o corpo do Sasuke, o poder dos 6 caminhos e o chakra sintetizado da Kurama. Praticamente um deus serpente, meio humano, meio besta, com olhos que refletiam todos os donjutsus conhecidos. Orochimaru teria se tornado, literalmente, o fim da evolução humana. A batalha começaria com uma avalanche de poder. Rasen Shurikens sendo cortados em pleno ar por serpentes gigantes, selos explosivos anulados por manipulação genética e clones de Naruto sendo absorvidos um por um. Mas como sempre, a força do protagonista não estaria no poder bruto, e sim na alma. Naruto perceberia que cada clone destruído deixava uma marca de chakra dentro do corpo de Orochimaru, e aos poucos esse chakra começaria a reagir, não como uma arma, mas como uma lembrança. Imagens da infância de Naruto, das palavras de Jiraiya, do sorriso da Hinata e do olhar do Sasuke, tudo isso começaria a invadir a mente de Orochimaru, e pela primeira vez sentiria algo que nunca compreendeu: emoção humana verdadeira. Orochimaru tentaria resistir, mas o próprio corpo começaria a rejeitá-lo. A fusão perfeita começaria a rachar. Nesse momento, Naruto faria algo impensável. Ele o abraçaria. Sem raiva, sem jutsu, sem ódio. Apenas compaixão. Esse gesto seria o golpe final, porque Orochimaru, homem que nunca entendeu o amor, morreria sentindo ele pela primeira vez. E no instante em que desaparece, o mundo voltaria a respirar, mas o preço seria alto. Naruto cairia logo em seguida, deixando para trás não só a vitória, mas a lição que definiria o fim de Naruto. Nenhum poder é absoluto, e até o monstro mais terrível pode ser destruído por um único sentimento humano. Quando a poeira baixasse, o mundo ninja jamais seria o mesmo. Orochimaru teria desaparecido, mas a sombra dele continuaria viva, não como ameaça, e sim como memória. Ele seria lembrado não como um demônio, mas sim como um reflexo mais puro daquilo que o ser humano pode se tornar quando perde o limite entre a curiosidade e destruição. Naruto, mesmo após a batalha, entenderia que o verdadeiro inimigo nunca foi Orochimaru, foi o medo da mudança, o medo do que pode acontecer quando o conhecimento supera a moral. E no fim, a mensagem seria simples, mas poderosa: a ciência e o poder não são o mal. O mal nasce quando o coração deixa de sentir. Orochimaru como vilão final traria um encerramento muito mais filosófico e humano para Naruto. Não seria sobre deuses ou planetas destruídos. Seria sobre o que acontece quando um homem tenta ser um deus. E talvez seja por isso que até hoje, mesmo depois de tantos vilões, Orochimaru ainda é o mais temido. Porque ele não precisa de um exército, nem de um donjutsu. Ele precisa de tempo e de curiosidade suficiente para nunca morrer de verdade. No fim, não foi o poder que salvou o mundo ninja. Foi o que restou de humanidade neles. Mas e você, o que achou desse cenário alternativo? Orochimaru seria mesmo um vilão melhor do que foi o Madara e a Kaguya? Me conta aqui nos comentários. E também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo.